Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvassuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Namastê, Harion. Uma satisfação estar de novo com vocês aqui. Mais uma live. Saudações, Sabrina. Harion. Vamos nos reunir daqui a pouco com o professor Alberto Carvalhal, que é um convidado, um grande amigo. Vai vir aqui compartilhar alguma coisa, eu não sei exatamente o que ele vai compartilhar hoje conosco. É surpresa até para mim também. Eu só sei que o tema é Sutras de Patanjali. Para quem não sabe, os Sutras de Patanjali, saudações, Shamili. Os Sutras de Patanjali é a base do yoga clássico, né? O yoga que nós usamos hoje, Hatha Yoga, Vinyasa, enfim. Tem uma série Ashtanga. Tudo isso é influenciado toda essa prática, ela é influenciada pelos Sutras de Patanjali. Então, Namastê, Harion. É muito importante que nós termos aí essa base, é uma base filosófica, né? Uma base teórica que norteia a nossa prática. Então, não é fazer a prática por fazer, né? É fazer baseado em todo um princípio, né? Toda uma estrutura que norteia. E aí, vê bem, esse norte, só para efeito prático, é como se eu tivesse numa estrada em que eu agora disponho de um mapa que está me levando de um ponto A para um ponto B. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero ir até o ponto B. Então esse mapa são os Sutras de Patanjali. Eles é que vão me dar o direcionamento, as coordenadas para poder eu chegar. Inclusive o Sutra é tão bacana que ele inclusive me alerta sobre o esforço que eu tenho que fazer e também os riscos que eu corro caso eu não faça ou não consiga atingir determinadas etapas. Tá? Então, à medida que você vai estudando sutras, você vai usando até uma outra literatura, pode ser a Bhagavad Gita, pode ser o comentário de Vyasa, que é um comentário fabuloso, ele vai jogando luz sobre a nossa trajetória. E essa trajetória não é só sobre a prática de yoga em si, é sobre a vida, né? Que muita gente tem essa ideia de que mas o Sutra vai falar sobre yoga, mas eu já pratico yoga. Não, gente. O Sutra vai estar falando sobre a vida, porque a nossa trajetória é essa, né? Os percalços, né? Essas coisas todas que acontecem conosco, os problemas, eles surgem e o Sutra ele antecipa isso, né? Por isso o estudar no sentido de Saudação Alexandre, você estudar no sentido de até se você se planejar, de você se preparar adequadamente para estar passando por aquela etapa, né, da tua vida. Então isso é importantíssimo para todo mundo, tá? Então eu vou ver se o Alberto já está a postos, sem mais delongas, para nós irmos aí para nossa live, para a gente começar a trocar essa ideia bacana aqui, ó. O Alberto já está conectado, ele deve estar entrando. Vamos aguardar só ele chegar. Se vocês quiserem, ao longo da live aí, fazerem perguntas, fiquem à vontade, tá? É o maior prazer, tanto eu quanto o Alberto, se a gente souber, logicamente, a gente está contribuindo aí, porque é importante, sempre que a gente bater um papo, saudações, Alberto, Namastê, Harion, sempre que a gente estiver batendo um papo, trocando uma ideia, uma live, não importa, a gente não ficar com dúvida, né? Isso é muito ruim. Então é legal a gente trocar e todo mundo cresce com isso, né? Todo mundo aprende muito com isso, né? Com esse trabalho.
Vamos ver se ele vai entrar. Saudações, Alberto. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você está? Está me escutando legal? Tá boa? Estou escutando bem. Legal. Estou vendo aqui se está bem enquadrado. Acho que está. Tá sim, tá show. Saudações, Márcia. Saudações. A Márcia entrou. E Márcia. Eu tava aqui antes de você entrar, eu estava batendo um papo com o pessoal, falando, né, sobre a questão dos sutras de Patanjali, a importância que tem, não só para a trajetória do yoga, mas para a nossa vida cotidiana mesmo, né? Porque eu até dei o exemplo, né, bem prático, de você ter o sutra como um mapa que vai ajudar você na tua trajetória. Então, você está no ponto A. Boa tarde. E você quer chegar a um ponto B. Então, o sutra vai te ajudar, os sutras de Patanjali vão te ajudar a fazer essa trajetória e muitas vezes até te dando alguns alertas, né, de problemas que você vem a ter. Saudações, Ramonique, Harion. Alguns problemas que você possa vir a ter no meio do caminho, né? E aí você pode fazer a sua adequação e antecipar, né? Você até se programar para poder passar melhor por certas situações que às vezes são inevitáveis, né? Às vezes você tem que passar, não tem jeito. Boa tarde. Ela está dando aqui boa tarde. É a Monique. Saudações, Monique. Mas Alberto, eu falei com eles o seguinte, eu tinha conversado com o pessoal, antes de você entrar, que eu não sabia qual era o tema que a gente ia discutir hoje sobre Patanjali. E que era uma surpresa. Então, para o pessoal não ficar sofrendo de ansiedade, você diz aí o que a gente vai conversar. E a gente... É o Lourenço, grande Lourenço. E a gente conversa, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Que eu falei para eles, inclusive, eu falei, pô, eu já posso antecipar que o Alberto não se importa, muito pelo contrário, né? Ele enriquece, né? Enriquece todo o processo, né? Do pessoal postar perguntas, né? Se tiver dúvida, pedir algum tipo de esclarecimento, se tiver dentro do nosso alcance, né? Também nós não sabemos tudo, né? Mas se tiver dentro do nosso alcance, a gente colabora e até enriquece, tanto eles quanto a gente. Todo mundo aprende, né? Isso aí é bem legal, essa troca. Então pode botar pergunta aí. À vontade, Pode fazer pergunta. O ideal é que seja dentro do tema, né? Não, com certeza. Mas dentro do tema, tudo bem. Falar sobre com certeza. Não perguntem sobre receitas veganas, por favor. Vamos deixar para um outro dia. Mas dentro do tema aí de sutras de Patanjali é muito válido, muito importante. Mas aí. É bom para ter um debate, né? As perguntas promovem um debate. Queria fazer uma apresentação rápida do Alberto. O Alberto é filósofo, né? E formado pela FRJ. É professor de yoga há trocentos anos aí, deve ter mais de 3 décadas de formação. E foi professor da Academia Hermógenes, né? Foi lá que eu conheci ele, já há muito tempo. Sei lá, acho que tem uns 25 anos que a gente se conhece, mais ou menos, né? Uma coisa desse tipo. Eu acho que é isso. Quase, sei lá, não sei se foi em 93, 90 e... Foi por aí, né? Peraí. 94, 95, por aí. Foi por aí. Que depois eu fui aluno no curso da BPY, eu fui aluno do Fernando Silvério. Aí, não sei se tu lembra, o Fernando Silvério ia fazer um curso na França, né? Lembra? Aí ele parece que perguntou a você, e você falou assim, tem um cara lá, pô, que eu acho que faz até curso na BPY. O Alexandre, tudo, ele pode te substituir. Que aí eu comecei a substituir o Fernando e tudo. Depois fiquei cobrindo lá a Férias Luiz Mário e tudo. Ele conhecia você de lá, eu falei de você, já conhecia, e aí ele achou uma boa ideia e te convidou para dar aula lá. Eu lembro do episódio, Fernando, no curso ainda, né? Eu estava fazendo lá aquela formação. Mas só para contextualizar, eu já dava aula de yoga há muitos anos, quando eu fui fazer o curso da formação lá da BPY. E aí o que acontece? O Fernando Silvério, cara, ele passou um trabalho, né, para a turma, né? E aí eu fiz o trabalho, entreguei a ele. Aí ele virou assim para mim, porra, cara, tu podia ter escrito um pouco mais, né, cara? Aí eu falei assim, cara, Fernando, eu tenho para mim, professor, que pode ser influência de Patanjali. Eu gosto de ser sútrico. Rapaz, ele falou assim, porra, tu é uma figura, hein, cara? Brincadeira não, mas foi bom. Experiência muito boa. Um dos baita professor, ele,
o Ricardo Forte também, foi uns caras que eu aprendi muito. Na Bela, foi minha professora, na Bela Magalhães, pô, baita professora de sânscrito também. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim incríveis ali no curso da BPY. Mas, enfim, vamos para a patente. A gente pode pegar o fio da meada com essa história que você colocou. Porque a gente, de fato, a gente não decidiu um tema. Sim. Mas a gente já tinha conversado antes e a gente colocou algumas coisas. Uma das coisas que eu coloquei para o Alexandre que seria falar sobre o primeiro sutra. Mas tem outras coisas que a gente pode falar antes. O Alexandre falou que ele tem um estilo sútrico, porque sutra, isso a gente não falou, é uma frase pequenininha, eu acho que eu falei na aula passada isso. Falou. Na live passada falou. A gente falou isso. Mas pode até falar, porque tem uma galera que está entrando, pelo menos está entrando aí, tu comenta que eles não estavam na live passada. Perderam, mas podem ver a gravação que está lá. É verdade, está gravado. Então, a palavra sutra significa fio. Eu até pegar o fio da meada. Sutra significa fio. E sutra é uma frase pequena, com um mínimo de palavras e o máximo de significado. Então, a riqueza de significado é muito grande. E Patanjali escreve na forma de sutras, que é um estilo que não foi ele que criou, que já existia na Índia, existem outros textos também nessa forma, que tem uma das razões de ser escrito em sutra é porque não é um texto para iniciante. É um texto que a pessoa que vai ler já conhece o assunto, ou que vai escutar já conhece o assunto. E aquilo serve, como são frases pequenas, para facilitar a memorização. Inclusive, os sutras são cantados também, né? Sim. Eles têm um ritmo, porque se você associa as palavras ao ritmo, você tem mais facilidade de lembrar das palavras. Então, é um recurso mnemônico, associar a palavra ao ritmo e colocar palavras pequenas. Ou, desculpa, frases pequenas. Sim. Nem sempre a palavra é pequena, mas as frases são pequenas. E aí tem essa questão. Ela também tem, os sutras têm uma natureza cifrada, tem um código ali. Tem muita coisa guardada e você precisa de uma chave para acessar. Então, tem que ter como eu vou dizer, criar um contexto para o entendimento daquilo. Precisa de um contexto. Qualquer coisa para a gente entender, a gente precisa de um contexto. Né? E sutra, essa forma de escrita é mais importante ainda. Às vezes, na tradução de um sutra, por exemplo, você precisa acrescentar uma palavra para fazer sentido. Porque a frase não faz muito sentido do jeito que está. Você precisa acrescentar uma palavra ali. Às vezes, eu tive uma aluna, ela faleceu, lembra que tinha uma arara, que foi sua aluna também, que eu fiz lá no curso. Eu conheci com ela lá no curso. Qual o nome dela? Tu lembra o nome? Eu não me lembro. Ela trabalhou na Varig. Uma senhora já, ela tinha uma arara. Ela trabalhou na... Luciana Rodrigues. Reclamava, cadê o verso? Cadê o verbo? Cadê o verbo? A Denise entrou. Denise. Oi, Denise. Ela falava assim, cadê o verbo? Essa frase não tem verbo? Eu falei, às vezes não tem. Você tem que acrescentar o verbo. Mas aí, como é que faz? A questão é essa. Como é que faz para você acrescentar as palavras ali? Você tem que dominar o assunto, você tem que saber o contexto onde aquele assunto está inserido para você poder colocar as palavras. Eu com a Denise aqui, eu falo muito isso, da necessidade do contexto, da referência à própria tradição da Índia, né? Que tem um nome geral de tradição védica. A tradição da Índia é a tradição védica, onde tem como base os Vedas, que é difícil, a tradução é sempre muito difícil, porque a gente fala assim que os Vedas são as escrituras sagradas da Índia, tipo a Bíblia, ou tipo o Alcorão, né? Porque é uma coisa que a gente tem uma familiaridade. Como é que a gente vai conhecer alguma coisa? A gente parte do que a gente já conhece. Então, a gente fala assim, Bíblia, Alcorão, Veda. Seria uma espécie de Bíblia de Alcorão. Só que a questão é o seguinte, a Bíblia foi escrita, o Alcorão foi escrito, mas o Veda não foi escrito. O Veda é uma composição oral, são versos que são memorizados e são recitados, alguns cantados, outros recitados. Então ele não era escrito, não é um, digamos assim, um texto escrito.
Então a gente fala escritura já cometendo Uma tendo que gafe, explicar. um erro. Claro. A gente tem que explicar, tá? Escritura, Claro. mas né, tem que explicar. Ou Sim. seja, tem que criar um contexto. Sim. Tem que criar um contexto para você poder transmitir o significado do que você quer comunicar. Então o Patanjali, ele tá ligado a essa tradição. Ele está ligado a essa tradição. Tanto é que ele é considerado o quê? Ástica. Lembra? Ástica. Ou seja, ástica quer dizer... ástica é o que afirma, o que segue. Ástica significa... confirma os Vedas. Tá? É um texto que está usando o Veda como autoridade, em última instância. Perfeito. Entendeu? Então, aí a gente pensou, né, eu e o Alexandre conversando, em falar do primeiro sutra. A gente tem a possibilidade de falar dos sutras de um modo geral, dos textos, dos capítulos, porque tem outra coisa também. A gente está falando de Patanjali e dos Yoga Sutras. Os Yoga Sutras ele tem uma importância grande para a tradição da yoga, porque do yoga, porque ele vai trazer uma definição do que é yoga. O que é yoga? Aí ele dá uma definição. Ele vai falar sobre a mente, porque ele vai dizer que yoga é o comando sobre a mente. Então ele vai trazer uma teoria sobre a mente, vai dizer o que é a mente, como é que a mente funciona. Para tendo essa clareza dos princípios que regem a mente, a gente tem uma possibilidade de comandar a mente. Sim. Então ele vai falar sobre a mente, aí a partir desse conhecimento da mente, ele vai falar também de uma disciplina para ter esse comando sobre a mente. Aí, lá no meio dos Yoga Sutras, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai expor essa disciplina. Aí é onde aparece uma definição sobre asana, sobre posturas, que a gente usa nas práticas de Hatha Yoga, de yoga do modo geral. Aparece uma definição de pranayama, que é a base para a prática dos pranayamas na Hatha Yoga. Pranayama significa controle da energia, significa controle da respiração. Então, são os exercícios de respiração através do qual a gente controla a energia. Então, por isso que esse texto ele acaba sendo uma referência, como o Alexandre falou, para a prática de yoga. De um modo restrito, né? Restrito no sentido de praticar Hatha Yoga. Inclusive, ele fala de purificação. Cláudia entrou, quanto tempo não vejo a Cláudia? Ele fala de um sentido, de uma disciplina estrita, né? A prática de posturas, de exercício de respiração, de purificação. Ele fala de purificação, de saute. Mas ele também fala de ética, de como conduzir a vida. Por isso que o Alexandre fala assim, disso, da importância de conhecer os Yoga Sutras para ter uma visão mais abrangente de uma forma de conduzir a vida de acordo com esses princípios, isso é que é interessante, com esses princípios que regem a mente. Sim. Que regem a mente. Porque, em última instância, é para que a gente possa ter uma mente equilibrada, uma mente saudável, para que a gente possa ser feliz. É basicamente isso, ter um corpo saudável, ter uma mente saudável, ter uma boa vida. Uma boa vida, conduzir a vida de modo a evitar o sofrimento e ser feliz, como todo ser vivo deseja. Ser feliz e não sofrer. Isso aí. Mas ele elucida isso mostrando os princípios da mente, quais são os comportamentos que são saudáveis, que vão ajudar no equilíbrio da mente, quais são os comportamentos que são nocivos, que devem ser evitados. E o que é mais interessante é que isso tudo remete à tradição védica. A tradição védica. E, especificamente, aqui, como a gente está falando de Veda, o Veda tem uma parte final, onde é falado da felicidade, né? Da felicidade. Né? O que é a felicidade? O que é o bem? O que é que de fato vai me conduzir a esse bem, a essa felicidade que eu tanto busco? Então, esse assunto sobre o bem, sobre o que é a felicidade, como alcançar a felicidade, como ser feliz, vivendo uma vida aqui na Terra, né, é falado nas Upanishads. Upanishad é a parte final do Veda, é chamado de Vedantas, as partes finais dos Vedas. E ali nas Upanishads, isso aqui é interessante, é onde aparece pela primeira vez a palavra yoga. A palavra yoga aparece ali, em algumas Upanishads. Kena Upanishad aparece numa Upanishad importante, que é o Mundaka Upanishad, aparece yoga.
E outras Upanishads também. Às vezes, diretamente aparece o nome ali, explicitamente fala sobre yoga, e outras vezes fala de princípios que a gente pode chamar de yoga também, ou de yoga. Né? E Patanjali, então, ele se refere a essa tradição. Ele se refere às Upanishads e se refere a um outro texto importante, muito importante dentro da tradição védica. Esse foi escrito, a Bhagavad Gita. Engraçado, Bhagavad Gita significa a canção do Senhor. E se fala que nos tribunais, né, se jura a Bíblia, né, pelo menos a gente vê isso no filme, lá, os tribunais dos Estados Unidos, você jura a Bíblia. Né, coloca a mão lá e jura que vai dizer a verdade, somente a verdade, não é mais que a verdade. Na Índia, se usa, no lugar da Bíblia, a Bhagavad Gita, é o que dizem. Então, tem a Bhagavad Gita, que é também considerado, são 4 Vedas, né? Eu não falei isso, são 4 Vedas. Isso. São 4 textos sagrados. E dizem que a Gita é o 5º Veda. Então, a referência que Patanjali faz para falar sobre yoga são os Vedas, especificamente as Upanishads, e a Bhagavad Gita. Porque a Bhagavad Gita é interessante que ele traz um resumo das Upanishads e traz um conhecimento sobre yoga. Porque também tem outra coisa interessante, é que junto com as Upanishads, junto com a Gita, existe uma tradição oral de ensinamento que cria um contexto para que aquelas palavras possam ser entendidas. A palavra Upanishad significa, tem outras significações, mas uma das significações mais conhecidas, Upanishad significa sentado, esse shad significa sentado, upa, perto, e esses ni aos pés. Então, sentado perto do mestre, sentado aos pés, no sentido de sentado perto, mas uma condição assim de, digamos, eu não sei e o senhor sabe, eu quero aprender com o senhor. Ou seja, uma condição de fé, uma condição de o aluno se reconhece que não sabe tanto quanto o mestre, ou não sabe, e está ali para ouvir o mestre. Então, a Upanishad é um diálogo. A Upanishad é um diálogo entre um professor, um mestre, e um aluno, que faz uma pergunta. As Upanishads são apresentadas, na maioria das vezes, ou se não são se ela não é toda um diálogo, então existe uma parte significativa com o diálogo, onde um aluno faz uma pergunta e o professor responde, falando. Então, o conhecimento é transmitido oralmente. E alguns textos, esse conhecimento oral sobre o que é yoga é registrado. Então, um dos textos onde esse conhecimento sobre yoga é registrado aparece na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita também é um texto onde um aluno pergunta ao professor e o professor responde. O aluno é o famoso Arjuna, um guerreiro, um grande arqueiro, um guerreiro famoso, poderoso, um príncipe, e Krishna, que é o mestre, que também é um príncipe, também é um guerreiro, mas ali naquele contexto ele é o professor, porque Arjuna pergunta a Krishna, Krishna, me diga o que é o melhor, me diga o que é o bem. Aí então começa a Bhagavad Gita, quando ele começa a falar sobre o bem. Que a palavra Shreyas é o bem. E outros Upanishads falam sobre o bem também, usam essa palavra Shreyas. O Upanishad que fala é Katha Upanishad, que também é um diálogo. A Katha Upanishad é um diálogo entre Natiketas, que é um discípulo com todas as qualificações de um discípulo, e Yama, que é o deus da morte. A Natiketas pergunta a Yama, com todo respeito, né? Eu quero saber o que vai além dos seus domínios, o que está além da morte, ou seja, aquilo que é eterno. Associando o bem a algo que é permanente, né? Não é uma coisa que está sujeita às vicissitudes da vida, às necessidades da vida. Algo que é permanente. E aí, Yama, para testar na etiqueta, já oferece uma série de outras coisas para ele. Não, eu te dou isso, eu te dou aquilo outro. Te dou mulheres celestiais, carros celestiais, você vai... Ofereceu várias coisas aí, na etiqueta. Você não me engana, tudo isso aí termina. Eu quero saber aquilo que não termina. Aí a Yama fala, esse menino quer aprender, eu vou ensinar. Ele ensina, falando sobre o que é o bem. Então, a Gita
ela tem uma forte influência de Katha Upanishad, e os sutras, Yoga Sutras de Patanjali, tem uma forte influência da Gita também, porque na Gita tem muita coisa, fala-se, uma boa parte da Gita falando sobre a mente, falando sobre como lidar com a mente, falando sobre yoga, de modo geral, a disciplina da mente, né? Porque a gente pode pensar nisso, yoga é a disciplina da mente, é como você pode lidar com a sua mente para que essa mente seja um instrumento para alcançar esse bem, e não seja uma oposição ao bem. Perfeito. Não seja oposição. Tem uma frase famosa, um verso famoso de Horácio, que ele fala assim: vejo o bem, aprovo, mas pratico o mal. Por quê? Se a gente vê o bem, aprova e pratica o mal, né? Então, é preciso conhecer a mente para poder solucionar essa questão. Por quê? Por que isso acontece? Em Patanjali ele mostra como, conhecendo a mente, você pode superar essa contradição. De saber o que é o melhor e não se conduzir a partir disso. Então, aí é que entra o yoga, a capacidade de ter uma disciplina em relação a você mesmo, ter uma coerência. Você sabe o que é o melhor? Então, você vai alcançar esse melhor, vai buscar esse melhor, e sua mente vai ser um aliado. Da Gita parece isso. Krishna fala, faça da sua mente o seu amigo, e não o inimigo. Porque se a mente for um inimigo... Eu falei isso, né? Lembra que a gente falou? Falou. A mente, ela é, no capítulo 6, a mente é obstinada, poderosa, agitada, poderosa, e tem uma outra expressão que ele usa aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu tô com a cola aqui hoje. A mente é problemática, mente. Eu trouxe a cola aqui, ó. Eu tô com o capítulo 6. Eu fiquei rindo também, Alberto, que hoje mais cedo, uma aluna, né, do curso de formação, ela postou no story dela, ela fez uma série de citações de um senhor lá da Índia, né, um indiano. É uma figura famosa, não vou contar, eu só vou falar do milagre, né, não vou falar do santo, não. E aí postou e tudo, ele já é falecido, até em homenagem ao falecimento dele, não vou falar quem é a pessoa. Aí eu virei para ela e falei o seguinte para ela, olha só, eu fiz um comentáriozinho rápido lá, né, elogiei, as mensagens são muito maneiras, e aí eu falei o seguinte para ela, eu falei, olha só, essa pessoa sabe o certo e sabe o errado. Ela ensina o certo, mas pratica o errado. Tanto é que na Índia, essa pessoa é vista como um asura, ou um demônio, cara. É mesmo? É, cara. E cara, olha só, foi bom a gente estar tocando nesse assunto, porque as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, equivocada. O fato de ser indiano, cara, isso acontece, cara. É o que você está falando da mente. Eu sei o certo, sei o errado. Por que em algum contexto, em algum momento, eu escolho pelo errado? Uma vez que eu sei qual é o certo. Sabe? Pois é. É uma boa pergunta, né? Entendeu? Por quê? Pois é, por quê? Será que eu tenho dúvida? Será que eu tenho uma dúvida nesse sentido? Eu tive um professor que falava, se você falou em dúvida, eu tive um professor, porque esse fenômeno é chamado de fraqueza da vontade. Né? Você sabe o que é o melhor, mas não segue o melhor. Ele falava assim, não, isso não é fraqueza da vontade. Eu mudei de ideia. Na hora lá, eu falou? Fazer outra Ele coisa. falou, mudei de ideia? Ele falou, mudei de ideia. Não é fraqueza da vontade, eu decidi outra coisa. Na hora eu achei que aquilo não era bom, outra coisa era melhor, eu fiz. Ai. Mudei de ideia. É um inconstante. Não, eu já conversei isso com alunos em algumas ocasiões, vê bem, mas a minha decisão ela é sempre pautada em cima de ética, tá? E aí um aluno me perguntou assim, professor, o senhor em nenhuma circunstância o senhor mentiria? Eu pensei, né, eu percebia o ingrediente da pergunta, eu falei assim, não, eu mentiria sim, se fosse para salvar uma vida. Eu mentiria. Essa questão sempre se coloca, essa questão aí... Aí é pautado na ética, né? Se você fala, não, meu irmão, é uma coisa maior, cara. Pois é, tem um outro jogo aí, tem outra coisa mais importante do que falar a verdade. Sim. Senão você você está na França, a história é essa, você está na França, que é ocupada pelos nazistas, aí você tem um amigo judeu que você esconde na tua casa, aí bate a SS lá. O senhor, por acaso, conhece o fulano de tal, que é o seu amigo. Aí o que você vai fazer? Não. Você vai
Amigo de quem? Do nazista ou do teu amigo? Você vai ter que mentir. Com certeza. Até porque, Com até porque certeza. senão você vai rodar também. Né? Também. Além de não salvar o outro, você se lasca. E aí, vê bem, também tem uma questão. Você pode estar inibindo a possibilidade de você ajudar outras pessoas. Tem esse detalhe também. Porque, por exemplo, a questão da autopreservação é evidente. Você tentar tirar o teu corpo fora da história. Beleza. Mas também você pode ver por esse lado, por esse aspecto. Eu lembro, quando você falou agora, eu me lembrei muito da lista de Schindler. Você vê, o que o Schindler fez, cara, ele ajudou a máquina nazista. Esse é um fato. Só que depois, quando ele percebeu para onde a coisa estava indo, ele entrou num processo ético de revisão da coisa toda. E começou a comprar vidas. Sabe? Isso aqui no Brasil também rolou esse tipo de coisa por conta da escravidão. Escravos libertos, por N motivos, conseguiam carta de alforria, eles se juntavam, trabalhavam, ganhavam uma grana, criaram uma caixinha, tem vários relatos disso na história do Brasil, e compravam a liberdade de outros escravos. É uma postura de solidariedade, que é o que eu estava falando do lance que a gente dentro do Patanjali, da questão da ética, né? De você estar usando a ética o tempo todo para você balizar suas ações. Não é fazer por fazer, né? Você parar e pensar, meu irmão, vale a pena? E se precisar, que você leve vários dias, porque você também não tem que decidir de uma hora para outra. Uma vez que você se torna uma pessoa pensativa, uma vez que você se torna um ruminador mental, você rumina. Você pega a informação e vai trabalhando ela, cara, você já fica municiado, pintando uma situação, já sabe mais ou menos para onde você vai sair, né? Pelos teus valores. É engraçado isso. Mas aqui tá a cola, tô lendo a cola. O que o Arjuna fala, Sim. ele fala isso no Sutra, ele fala isso no verso 34 do capítulo 6. Ele fala assim, pois a mente é inconstante, atormentadora, poderosa, obstinada, ó Krishna. Eu considero o controle dela tão difícil como o controle do vento. Aqui é que aparece uma coisa que está relacionada com a Bhagavad Gita, que relaciona a Gita com os Yoga Sutras, que é o método através do qual você pode disciplinar a mente, né? Tem uma capacidade de comandar, de ter uma coerência. É interessante porque na Índia eles têm, na tradição védica, na yoga, na tradição da yoga, a gente tem uma palavra chamada Arjavam. Arjavam é alinhamento. Alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Ação mental. Uma coerência. E uma coerência. Nem sempre é possível isso, mas sim. O ideal é uma coerência. O yoga é aquele que está unido. Yoga significa união, está unido consigo mesmo. Perfeito. Unido com essa coerência. Então, tem uma coerência entre o que fala, entre o que pensa, o que fala e o que faz. E é isso, mas é interessante nisso tudo é que Patanjali mostra como é o funcionamento da mente e, a partir desse entendimento do funcionamento da mente, como intervir, como modificar um determinado padrão, transformar um padrão no outro e conseguir essa coerência. E é interessante que o método que Krishna fala é o mesmo método de Patanjali. Como é que você vai disciplinar a sua mente? Como é que você vai ter essa capacidade, essa coerência? É através da repetição e do desapego. O método do yoga, que vai levar esse comando, yoga como um comando, como uma disciplina da mente, é a repetição e o desapego. A prática e a repetição. A prática e a repetição. A Glória falou uma vez uma coisa bem interessante. Você repete o novo valor e você abandona o velho. Você repete o certo e abandona o errado. E assim você vai fazer do certo, do novo valor, uma realidade na sua vida. E cada vez mais presente, cada vez mais coerente. Você se une com aquele valor. Isso é muito interessante. Bem legal. Mas isso só para exemplificar, porque isso tudo a gente está falando para falar do primeiro sutra. Porque existe o sutra é assim, o sutra, se eu não me engano, é Atha Yoga Anushasana. São 3 palavras. Exato. Atha Yoga Anushasana.
Anushasana, eu vou falar o que é yoga. O que é yoga. Mas o anu, essa palavra anu, shasana é falar. Vai ser dito agora o que é yoga. Atá seria agora, né? Tá. Vai ser dito agora o que é yoga. Mas conforme foi dito antes. O anu significa isso, seguindo o que foi dito antes. Anu é seguindo o que foi dito antes. Sim. Eu vi uma vez um professor de Iyengar que Denise conhece, o Manusso. Ele esteve aqui no Brasil, ele falou que praticar yoga é como seguir as pegadas de alguém que atravessou um lago congelado. Olha só que interessante. Você tem um lago congelado e você tem pegadas no lago. Bom, se o lago está congelado e você vê que aquela pessoa chegou do outro lado, é porque é seguro por ali, então você segue aquele espaço. Sim. Então, é exatamente isso, seguindo os passos que foram dados antes. Então, existe uma referência, quando ele fala isso, isso é uma coisa importante. O pessoal fala assim, Patanjala Yoga, como se Patanjali tivesse criado yoga. Não, ele está dizendo, ó, eu vou dizer conforme foi dito antes. Exato. Mas aí a questão é essa, o que foi dito antes? O que foi dito antes, exatamente, as Upanishads e a Gita. E aqui a gente tem um exemplo disso. Patanjali vai dizer que o método, está no Sutra 13, se eu não me engano, o método para você ter o comando sobre a mente, eu estou com a cola aqui para não... está sendo gravado, está todo mundo vendo aí, não posso falar besteira. Então, no Sutra do capítulo 1, Sutra 13. Ele vai dizer que o método para você ter esse comando sobre a mente... Não, perdão, não é o capítulo, não é o Sutra 13, não, desculpa. É o Sutra 12. É o Sutra 12 do capítulo 1. Abhyasa Vairagya. É Abhyasa e Vairagya. É a mesma coisa da Gita. Sim. Então, aqui, ele está... Esse Anushasana, o que foi dito antes, a gente encontra aonde? Na Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita. Então, isso mostra, e não só, isso é só um exemplo para confirmar o que a gente está falando aqui. Mas para você poder entender os Yoga Sutras, você tem que trazer o contexto das Upanishads e da Bhagavad Gita, para que aquelas palavras ali dos sutras possam fazer sentido. E não só isso também. A própria oralidade da transmissão desse conhecimento, de certas técnicas. Né? De certas técnicas. Por exemplo, a definição de pranayama, sim, é algo que vinha na oralidade. A definição de asana é algo que vinha na oralidade. E a definição de samadhi, é algo que vem na oralidade. Então, uma definição clara de samadhi ali. O que é samadhi? Samadhi é o equilíbrio da atenção, né, que é produzido através da prática de meditação. Você treina a atenção pela meditação. O que é treinar a atenção? Treinar o foco, sem se distrair, sem adormecer, de alguma maneira, sem ficar entorpecido. Perfeito. Então, você consegue, com treinamento, aperfeiçoar muito essa capacidade de focar, de manter a atenção sem se distrair e sem entrar no estado de torpor. O Samadhi é basicamente isso. Ele dá essa definição de Samadhi. E mostra como essas coisas vão... Porque tem certas passagens dos sutras que são herméticas porque falta essa oralidade, que vai dizer ali o que é que está sendo envolvido, principalmente no que trata da parte prática. Você pega certos livros de yoga, tipo o Geranda Samhita, o Shiva Samhita. Sim. As técnicas são descritas de uma forma sumária. Sim. Por quê? Porque para você praticar yoga, você precisa de um professor. Exato. Então, não basta simplesmente abrir o livro e vai estar tudo ali, não. Nem a Upanishad é assim, não vai estar tudo lá. Certas palavras, é preciso que um professor diga, olha, essa palavra aqui significa tal coisa. Foi o que Shankara fez. Shankaracharya, famoso, um professor famoso dentro da tradição védica, dentro da tradição de Vedanta, que ensinou as Upanishads, ele fez comentários. Aqueles comentários que ele escreveu, ele não tirou da cabeça dele. Ele escreveu a partir do conhecimento que ele tinha do seu professor, porque ele ouviu do professor o significado daquela palavra ali. E aí ele escreveu tal palavra, em tal contexto, significa tal coisa. Se você não tem isso, vai ficar hermético. Perfeito. Vai ficar hermético. Porque é de propósito hermético, é segredo. Sim. Uma das formas de falar do Upanishad é como um segredo.
Upanishad é um segredo que é contado. Até porque, às vezes, a pessoa fala, o outro ouve e não entende. E aí, mesmo você falando, continua sendo um segredo. É interessante Continua. isso, né? Não, é verdade. Aí Verdade. você fala, mas a pessoa não ouve, não entende. E aí continua sendo um segredo, porque ela não entendeu. Porque a palavra não é o som, né? Sim. A palavra é o sentido. Sim. A palavra é aquilo que você pensa quando ouve. Não, e você vê o seguinte, duas coisinhas só. Você vê que nós temos hoje uma coisa que, para mim, continua sendo uma coisa bizarra, que é o analfabeto funcional. É uma anomalia isso. A pessoa sabe ler, mas ela não entende o que ela está lendo. Isso é um negócio muito doido. Mas tá nesse caminho. E essa questão do merecimento, né? Entendeu? Você ter condição não é só de encontrar um mestre, mas é você ter capacidade de entender o que ele está tentando te transmitir. É um merecimento. E aí, nessa questão do desapego, eu vejo sempre, eu converso muito com os alunos sobre essa questão kármica. Porque num dado momento, se você mantém uma disciplina ali, fiel, e você vai queimando um pouco do teu karma, você começa a ter uma compreensão melhor, cara, das coisas. Uhum. Não é um tanto do karma, é uma obstrução mental. Um bloqueio. É um bloqueio mental. A pessoa não vê. Ela vê uma outra coisa. Ela vê uma outra coisa. Interessante isso, né? E interessante porque, por mais que para você esteja claro, está preparado para assimilar. Pelo relato da pessoa, você vê, cara, ela não está conseguindo ver, cara. Ela está não está conseguindo ver. Por exemplo, quando a gente fala que a Upanishad é essa relação aí de discípulo e professor. O professor tem que ter qualificação, ele tem que ter conhecimento, clareza de conhecimento, e a capacidade de falar sobre o conhecimento, transmitir aquilo, porque tem uma metodologia que vai poder tornar aquele significado claro. E o aluno ele tem que ter qualificações. E interessante, né? Duas qualificações muito importantes: o desejo de aprender, o desejo sincero de aprender, e um coração aberto, né? uma confiança na pessoa que está falando, para poder ouvir, senão a pessoa também não ouve. Não vai ter conexão. Isso. Eu estava lendo aqui um livro sobre... Esqueci o nome do autor. É um filósofo espanhol. Só uma coisa, eu não sou filósofo não, tá? Eu sou estudante de filosofia. A diferença é muito grande. Eu sou um estudante de filosofia. Meu amigo me chamou de filósofo, mas eu não sou. Sou um estudante. Então, esse professor, ele falou o seguinte, que a diferença entre um estudante que precisa aprender uma determinada matéria para fazer um determinado curso, para terminar um determinado curso, passar numa determinada prova, é diferente de uma pessoa que tem um sincero desejo de conhecimento, como os cientistas, aquelas pessoas que fizeram a descoberta. Eles tinham um valor pela verdade, queriam de fato conhecer. E se dedicaram, às vezes dedicaram a vida inteirinha a uma pesquisa para chegar àquilo. Perfeito. Então ele tem o que alimenta aquela atividade intelectual, é um sincero desejo pelo conhecimento. Diferente de uma pessoa que vai fazer uma prova, que precisa aprender porque vai fazer uma determinada prova. Entendeu? Aí é diferente. Sim. É bem diferente. Aí esse professor, naquele tempo, ele escreveu esse livro na Espanha, sei lá, década de 20, década de 30. Aí o que acontece? O professor finge que ensina e o aluno finge que está aprendendo. Sim. Ele fala assim, ele ensina sabendo que o aluno não se interessa, vai só cumprir uma formalidade, e o professor e o aluno finge que está aprendendo aquilo tudo, porque ele não está interessado em aprender aquilo tudo. Ele não está, ele vai ter que fazer uma prova e ele tem que se estudar e assim que terminar aquela prova, quanto mais rapidamente ele se livrar daquilo, é melhor. Então, isso não funciona. Não tem gosto pelo aprendizado, né? Não há gosto, não há um prazer ligado ao aprendizado. Pois é. E é um obstáculo, né? A pessoa, olha só que triste, eu vou ter que fazer uma prova, tenho que aprender determinadas matérias que para mim é inútil, só tem sentido aqui por causa da prova. As pessoas não falam assim, o que eu vou fazer com isso? Por que eu estudo tanta química, tanta física? Sim. Por que eu estudo? Né?
Isso não vai me servir de nada. Eu falava para minha filha, o que vai servir para você é a sua capacidade de estudar. Isso vai servir. A sua capacidade de pensar, de estudar, de prestar atenção, isso vai servir. Porque, independente do assunto, isso é que vai ficar. Porque você vai precisar disso. Prestar atenção, pensar, analisar. E isso é o que fica. Entendeu? Isso é o que vai ficar. Eu ainda vou, mesmo que seja um assunto desinteressante. Ainda vou mais um pouco além, tá? Que você tocou em química e física, né? Eu não sei se o pessoal sabe, eu sou formado em química. Mas eu gosto demais de física e de matemática. Quando eu assisto filmes, tá? Séries até na TV, Netflix, Jornada das Estrelas, cara, eu tô dentro de uma sala de aula. Os conceitos de física que eu aprendi, eu entendo o que está rolando no filme. Por causa dessa base. Sem essa base, por isso que às vezes para algumas pessoas a ficção científica é uma coisa desinteressante. Fala assim, o cara com a orelha pontuda aí, coisa de maluco, não sei. Cara, aquilo ali é um teatro. Agora, a base que está vindo junto para explicar um fenômeno, algo que aconteceu, cara, está dentro da física. Essa coisa do buraco de minhoca, que é uma coisa recente, de você atravessar de um ponto ao outro do universo sem precisar seguir uma reta. Olha só, sem precisar seguir uma reta. Isso é que eu chamo. Isso é muito doido. Cara, isso está dentro da física e está dentro dos filmes de ficção científica. Isso é muito doido. É impressionante. A gente fala sobre o lance dos celulares, não é isso? Mas olha só, essa série Jornada das Estrelas era da década de 50. Ele já tinha os celulares. Década de 50, isso? Não sei que foi. Década de 50. Já tinha celulares, E aí você vê que os comunicadores. Isso é a base para uma série de tecnologias, cara. Você quer ver só? Outro dia eu estava pensando sobre esse negócio. Olha só. Fibra ótica. Essa transmissão que a gente está fazendo aqui é fibra ótica. Cara, como é que o cara consegue bolar uma fibra ótica? E provavelmente o cara que bolou, ele não tinha uma visão da aplicabilidade da fibra ótica nessa questão de comunicação. Como é o caso do micro-ondas, pô. A galera, provavelmente, todo mundo aí deve ter micro-ondas em casa. Eu não tenho. Eu sou de forno, meu forno é elétrico. Mas, cara, o princípio do micro-ondas é isso aí. E foi uma coisa casual, já foi falado isso. Né? O cara descobriu por acaso. Na ciência rola isso. Eu estou procurando uma coisa e encontro outra no meio do caminho. Agora também tem um detalhe, isso é importante. Eu só encontro porque eu estou atento. A pessoa desatenta, ela passa batida. Ela não vê. Não, o que eu falei foi o seguinte, eu só vejo coisas que eu encontro no meio do caminho, eu estou querendo chegar até o outro lado da sala. Eu só vejo no meio do caminho algumas coisas porque eu estou atento. Se eu estiver desatento, essa questão da falta da atenção, você perde, você passa batido, você não vê. É verdade. Então, o aluno precisa ter qualificações também. E esse desejo pelo conhecimento é uma das grandes qualificações. Então, para que esse conhecimento possa ser transmitido de fato e fazer algum sentido. E aí se fala isso, alguém falou aí, você falou que a falta dessas qualificações é um obstáculo. E, num certo sentido, é um mau karma. Um mau karma. São obstáculos que estão ali na mente da pessoa e que servem como um obstáculo a esse conhecimento. Rafael entrou. Então, são os obstáculos. E um dos objetivos, né, engraçado, um dos objetivos da yoga de Patanjali, da yoga de modo geral, é remover esses obstáculos da mente. É uma purificar a mente, você fala isso. Purificar. Seria remover os obstáculos que impedem a clareza da mente. Isso é um dos objetivos da yoga. Sempre quando eu falo isso aqui, nas minhas aulas, eu uso muito, já falando em filosofia, Oi, Rafa. Tem um filósofo chamado Francis Bacon, eu sempre falo isso, meus alunos já estão cansados de ouvir. Um filósofo que fala assim, o intelecto humano não é luz pura, porque o homem tem por verdade aquilo que ele prefere. Interessante isso, né? Ele falou isso lá atrás, o intelecto humano não é luz pura, porque o homem tem por verdade aquilo que ele prefere. Mostrando que um dos grandes obstáculos ao conhecimento é o apego àquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já toma como verdadeiro, que é confortável, que
que é seguro. Sim. Que é seguro. Então, o apego emocional às ideias, aos conceitos, é muito forte, até mais forte do que apego a coisas materiais mesmo. E esse apego a um determinado ponto de vista, uma maneira de pensar, cria um obstáculo ao entendimento. Eu me lembro de um professor também, lá do IFIX, que ele falava assim, você não tem apego ao lugar, você tem um apego ao ponto de vista que aquele lugar te dá. Na verdade, você tem apego a um ponto de vista. Você não quer abrir mão. Corre para chegar para ver a sala, a aula, assistir a aula daquela perspectiva. E isso é um obstáculo. Você está acostumado. Aí, interessante é o seguinte, aí tem uma determinada escola que tem uma familiaridade com essas coisas que você acredita. Aí você ouve aquilo. Aquilo que não tem a ver naquela escola com aquilo que você acredita, que você gosta, você não ouve. A mente, no caso, ela vai buscar ela busca uma estabilidade. Ela tenta o tempo todo se ancorar em alguma coisa, né? A nossa atenção é altamente seletiva. Sim. A nossa atenção é altamente seletiva. Você ouve o que está relacionado com aquilo que você gosta. Muitas vezes. Muitas vezes. Olha entendeu? Só para contar para vocês um lance que acontece, né? Muita gente fala sobre a limitação das pessoas que têm síndrome de Down, né? Para quem não sabe, minha filha, ela tem síndrome de Down. Ela está com 16 anos. O que acontece é o seguinte, na ciência, o que se fala é que o Down, ele tem dificuldade com o raciocínio matemático lógico. Uma travada aqui. O que acontece? A minha filha, a Anjali, cara, ela guarda a senha. Rapidamente. Rapidamente ela guarda a senha. Porque interessa a ela. Ela quer uma independência, uma autonomia. Os meus notebooks têm senha, todos. Então, como ela não quer, ela quer ter uma autonomia para ela assistir os programas que ela quer ver, ela simplesmente guarda a senha. Mas você vê o seguinte, o que é dito, fulano tem dificuldade. Cara, porque não existe um interesse ali. No momento que a pessoa se interessa, ela prima o detalhe. E detalhe, as senhas, número, letra maiúscula e minúscula, ela guarda. Você bota uma vez, ela está de olho no teclado, cara. Eu botei uma vez, acabou. Uma vez? Nossa Senhora. Ela vai lá, ela liga o computador, bota a senha. Por quê? Porque interessa. O ser humano trabalha dessa maneira, o tempo todo. A gente é seletivo, né? Por isso o desejo pelo conhecimento é uma qualidade fundamental. Fundamental. Isso é uma qualificação do aluno. Sim. Uma qualificação do aluno. É interessante, né? Porque na tradição védica, diferente do budismo, o budismo ele tem uma proposta missionária de comunicar o conhecimento. Até porque tem uma coisa engraçada. Tem uma coisa engraçada, que quando o Buda, o desejo do Buda era descobrir a razão do sofrimento e se havia uma forma de liberar a mente do sofrimento, libertar a mente do sofrimento. E aí ele, depois de uma longa busca, ele faz a descoberta dele. Essa descoberta é considerada a iluminação. Então ele vê a causa do sofrimento e como eliminar essa causa e alcançar a felicidade. E ele descobre um processo para alcançar essa eliminar o sofrimento. Esse processo que ele chama de Nirodha, Durkha Nirodha, né, a quarta nobre verdade. Mas só que quando ele desperta, né, quando ele tem a visão dele, ele fica em dúvida se ele vai ensinar ou não. Aí aparece Brahma, Deus da criação, e diz, vai lá, meu filho, compartilha esse conhecimento que você obteve. Aí ele falou, não, Brahma, esse pessoal é muito burrinho, eu não vou perder meu tempo com isso. Não, ele falou, não, nem todo mundo é burrinho, você tem que ir lá ensinar para essas pessoas. Aí ele ficou pensando, meu Deus, quem é que eu vou ensinar? Ele lembrou dos companheiros dele, uns amigos que eram companheiros de disciplina de ascetismo. Sim. Eu vou então ensinar para essas pessoas. Ele vai para lá e aí ele ensina para esses 5 colegas que se tornam seus primeiros 5 discípulos. Perfeito. No famoso discurso de Varanasi. Varanasi, ele sim. vai falar e ensina. Né? Aí então o budismo tem isso de você, e tanto é assim que o budismo cresceu. Mas na tradição védica não. Na tradição védica o Veda não sai por aí ensinando, entendeu?
não sai por aí ensinando. Tem uma história muito interessante, porque o professor da minha professora, Swami Chimayananda, ele era um repórter revolucionário da Índia na década de 40. Ele queria fazer uma revolução, se libertar dos ingleses, e ele era muito ativo politicamente, era um jornalista. Foi preso, quase morreu, foi quase morto, quase morreu na prisão, que houve uma epidemia lá, e os carcereiros começaram a jogar os corpos dos presos que estavam mortos, ou mais ou menos, do lado de fora. Aí uma senhora passou de carro, olhou para ele assim, caído lá na rua, e ele achou ele parecido com o filho dela que tinha falecido há pouco tempo. Então ela recolheu ele dali, ele estava vivo, tratou dele, ele se recuperou, e assim ele sobreviveu a isso. Porra, que karma bom, hein, cara? Que karma bom, cara. Foi preso como subversivo revolucionário. Sim, sim. E aí ele era um jornalista, então ele resolveu estudar o Veda, porque ele achava que o Veda era responsável pelo atraso da Índia. E aí ele foi estudar com quem? Foi estudar com Shivananda, o famoso Shivananda, que escreveu vários livros de yoga no início do século XX. Aí ele aprendeu as Upanishads com o Shivananda, ficou maravilhado com aquilo, com aquele conhecimento todo. E no início ele queria fazer uma crítica, né? Para dizer, olha, a razão do atraso da Índia, econômico, da cultura, é a tradição védica. Aí quando ele viu que era a tradição védica, ele ficou encantado. E ele quis estudar mais. Aí o Swami Shivananda, olha, eu não posso ensinar mais, se você quiser aprender, vai estudar lá com o meu mestre, que se chama Tapovan. Tapa significa ascese, disciplina, e Van é aquele que possui ascese. Tapovan era extremamente rigoroso, vivia afastado lá em Rishikesh. Sim. Aí Shivananda foi lá, se apresentou, ele estava lá embaixo, lá na planície, subiu a montanha, ficou em Rishikesh. Chegou em Rishikesh, se apresentou, disse que era discípulo do Swami Shivananda e quis aprender com ele. O senhor, por favor, me aceita como discípulo? Aí Tapovan falou para ele, você trouxe a carta do Swami Shivananda? De apresentação? De apresentação. Aí ele falou, não trouxe, então, por favor, traga a carta aqui para você poder aprender comigo. Aí ele desceu a montanha, foi lá, pegou a carta e subiu. Aí quando chegou lá, Swami Shivananda perguntou para ele, tá bom, a carta está aqui, mas as peregrinações em tal lugares, 4 peregrinações que ele tinha que fazer, você fez? Aí ele falou, não, então, por favor, vá fazer, meu filho. Depois a gente conversa. Mas o Shivananda era cascudo, com todo queria aprender. Era determinado. Ele estava medindo justamente o desejo dele. Sim. Aí ele fez as 4 peregrinações e voltou. Aí Tapovan viu que era sincero o desejo, aceitou ele. Tá. Aí está estudando, estudou, aprendeu. Aí um belo dia, Chimayananda era muito inquieto. Ele era muito inquieto. Aí ele chegou pro Swami Tapovan e falou, Swami, eu vou embora. O senhor me dá licença para eu ir embora, porque tem que pedir a permissão para o mestre. Ele falou, por que você quer ir embora, meu filho? Não, é porque eu quero ensinar essas coisas que eu aprendi aqui para lá e para baixo, para o pessoal. As pessoas têm que aprender sobre o Upanishad, sobre o que é o bem, sobre a liberação. As pessoas precisam aprender a ter esse conhecimento. Aí ele se virou com a cara assim, meio assim, sem entender direito o que ele queria. Meu filho, olha só, se essas pessoas quiserem aprender, elas que venham aqui. E mais, vai aprender em sânscrito, e no máximo na língua local, ali em hindi, entendeu? Não vai aprender inglês. Não vai aprender inglês. Entendeu? Não vai. Aí o Swami Shivananda, meu Deus, e agora? Aí chegou, não, mestre, essas pessoas, elas precisam aprender, isso é muito... Aí sei que ele conseguiu convencer o Swami Tapovan para descer e ensinar. Caraca. Porque essa é a mentalidade tradicional, entendeu? Essa é a mentalidade. Se quiser aprender, vem aqui e aprende. Só que Swami Chimayananda, ele, como ele tinha esse espírito missionário, ele fez, inclusive, ele chamou as escolas dele de missões. Mishram. Chimayananda School Mishram. Escolas de Vedanta, como se fosse um missionário. Ele tinha ele assumiu essa função de um missionário. Então, ele ensinava Vedanta em inglês. Caraca. Para quem quisesse saber, para quem quisesse fazer grandes discursos para o povo em geral. Entendi. Tanto é que ele tinha, por acaso, um aluno
Bastiu, aquele... Não, Binot. Binot, tinha uma música chamada Binot, da música, daquele... Olha aí, Messier Binot. Aprendi tudo que... Ele tinha um aluno. Então, ele ia vir aqui na Argentina, aqui no Sul, e aí, na viagem, o Binot soube que ele ia vir e pediu para ele passar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para fazer uma palestra de Vedanta. Aí ele, claro, comigo mesmo, é feio, fez a palestra e agora assistiu a palestra dele. Ficou encantada com o conhecimento dele, por causa dele foi para a Índia aprender. Entendeu? Olha como o mundo dá volta. Hoje a gente está fazendo essa live aqui, eu falando dessas coisas, por causa do Swami Chimayananda. Perfeito. Eu não teria sido lá aluno atrás. agora, não teria aprendido lá atrás. Entendeu? Mas por que isso tudo falando por quê? Porque o Veda, como ele tem essa ideia de que para você realmente entender, você precisa de qualificações, a principal qualificação é o desejo, se você tiver o desejo, você vai procurar, ele tem essa atitude mais reservada. Porque se a Upanishad é um segredo tão secreto, tão bem guardado, que mesmo falando, se a pessoa não tem a qualificação, ela não vai ouvir. Então não adianta sair por aí pregando. A ideia é essa, não adianta sair por aí pregando. Entendeu? Porque ele está ali guardado, ele está escondido na caverna do coração. E o objetivo da yoga é justamente criar as condições mentais para que esse conhecimento possa fazer sentido e modificar a perspectiva e a atitude da pessoa diante da vida e diante de si mesmo. Entendeu? E isso é toda a função de Patanjali nos Yoga Sutras. Perfeito. Ele vai fazer um link com o conhecimento, mas ele vai dizer, olha, vamos lidar com a mente. O assunto dos sutras é a mente. É a disciplina da mente, o lidar com a mente. E muitas vezes, isso que está sendo dito ali precisa dessa oralidade para poder ser entendido. Como, por exemplo, o desenvolvimento do samadhi. Certas palavras, se você modifica certas palavras, dentro dos sutras, faz uma diferença enorme. Sim. A palavra smriti, por exemplo, às vezes é memória, outras vezes não é memória. Como eu falei aqui, é a capacidade de manter um objeto na mente, de concentração mental, e a partir disso, então, desenvolver o samadhi. Boa tarde, Ali. Não, eu queria aproveitar que você está tocando nesse ponto, ainda ligado ao Chimayananda, e perguntar até para o pessoal, se o pessoal que está participando da live, se eles têm esse tipo de comportamento em relação à vida. Não só a vida interna, mas a vida externa. Sabe? De observar os sinais. Porque às vezes você tem uma ideia, tua ideia é fantástica. Só que muitas vezes o universo, ele tem outros planos para você. Entendeu? Como é o caso dessa inquietação do Chimayananda, que ela terminou sendo uma alavanca para mobilizar uma série de pessoas e propagar um conhecimento que a gente muitas vezes tem hoje, tem acesso hoje, graças a essa inquietação do cara lá atrás. Entendeu? Se hoje a gente tem a Bhagavad Gita traduzido para o português pela Glória Areira, foi porque esse Chimayananda esteve aqui falando da Gita, falando de Vedanta. Interessante isso, né? Isso é uma coisa impressionante. E ele teve um fio da meada para morrer. E você vê o seguinte, além do fio da meada para morrer, você vê o seguinte, ele, de certo modo, ele teve meio que uma restrição, tá? Do mestre dele, que é uma figura importantíssima na vida dele. E mesmo assim, ele falou assim, não, pô, mas olha só, meu argumento é justo, cara. Pô, me ajuda. É interessante. E o conselho final do Tapovan falou, tudo bem, meu filho, vai, desce, mas é o seguinte, quando você estiver dando aula, ou fazendo palestras, falando para o público de modo geral, cuidado para você não se sentir especial com o brilho do olho do seu aluno. Cuidado. Bacana isso, hein? Não deixe que a admiração das pessoas faça o seu ego crescer. Tá então, quando você estiver dando aula, faça da aula uma forma de contemplação, de você lembrar do próprio conhecimento. Assim você deve dar aula, como uma contemplação. É interessante, outro dia eu estava vendo na Taittiriya, aqui no comentário do Sutra, que eu estou estudando novamente com a Glória, aulas gravadas, e elas falam
aparece uma expressão lá, Viniyoga. Viniyoga. Viniyoga, naquele contexto, significa comunicação. Viniyoga significa comunicação. Viniyoga significa união, né? Mas Sim. ali, no caso, essa união do mestre com o discípulo, para uma transmissão de conhecimento só. Fazendo um elo, né? Um elo mental. Só isso. Sim. Não é uma relação de ator e público, para o ator ser reconhecido, aplaudido pelo público. Não, mas é uma transmissão de conhecimento. Viniyoga ali. Só isso. Então, faça do seu ensinamento uma forma de contemplação. Pronto. Olha que coisa. Disciplina, hein? Porra. Disciplina, hein? É bem disciplina. Tapovan. Não, cara. Tapovan. Mestraço, cara. Mestraço. É isso. Enfim, o contexto é fundamental. Então, é interessante que também tem essa reverência de Patanjali, a tradição. A tradição, olha, eu vou falar o que o meu mestre ensinou. Eu vou falar de acordo com essa tradição. Porque o que é a tradição? Isso é interessante. A tradição é a pessoa que está ali diante de você te ensinando. Entendeu? Sim, sim. Isso é que é interessante. A tradição é a pessoa. Porque o livro não fala sozinho. A tradição não fala sozinho. Ela precisa dessa pessoa aqui. Alguém que fale. E alguém que ouça também. Sim, sim. E para o conhecimento poder, isso é que é interessante. Mesmo que não tenha essa intenção de divulgar o conhecimento, isso tem um nome, essa intenção de propagar o conhecimento para o grande público, de modo geral, mas tem a intenção de preservar. E a única maneira de preservar é a comunicação, essa comunicação bem próxima. Por isso o Upanishad aos pés do mestre, perto do mestre, essa comunicação próxima. Sim. Essa comunicação coração para coração, de alma para alma, onde o conhecimento é transmitido e a tradição é mantida. Nesse diálogo, que é chamado de Samvada, que é um diálogo especial, o conhecimento é transmitido. Então, esse Anushasanam, seguindo os pés, né, seguindo o conhecimento, é justamente essa reverência ao próprio mestre. Né? O mestre que vai me levar a essa clareza. Desde que exista essa qualificação do mestre, a qualificação do aluno e esse relacionamento. Sim. Mestre e aluno. Então, o contexto onde os sutras estão inseridos é muito importante. E tem outra interessante, que é essa palavra atha, é uma palavra que significa mangalam. Significa mangalam, uma palavra auspiciosa, que traz auspiciosidade, é como om, harihi, om, harihi é o que remove, om é aquele que remove os obstáculos. Então, quando você fala Om, você fala antes de qualquer empreendimento, você diz Om, porque Om é mangalam, ele vai trazer sorte, ele vai remover os obstáculos. A palavra Tha, ela funciona como uma oração, uma evocação a esse que é mangalam, a esse que vai remover os obstáculos, entendeu? Então, a Tha, que tem um significado, que é agora, a gente vai se falar o que é yoga, mas também tem uma prece aí contida no Atha, um significado de uma prece que remova os obstáculos, que esse estudo que vai se iniciar agora possa chegar ao seu fim. Perfeito. E o conhecimento possa ser transmitido, que não haja obstáculos no caminho, que possa haver realização. Esses pequenos, são 3 palavras. Atha, Yoga no Shasanam. Mas olha quanta coisa a gente falou. Sim. 3 palavras. 3 palavras. Aí depois ele vai falar o que é yoga, por isso se torna tão famoso. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o comando, o controle sobre as modificações da mente. Essa palavra Nirodha também tem várias formas de traduzir, né? Tem gente que traduz como eliminação, cessação, controle, Sim. Enfim. Mas isso é assunto para outra live. Não vamos fazer outras e outras. Vamos fazer o seguinte, Alberto, vamos deixar marcado já, sexta-feira que vem, 1h? Pode ser, vamos deixar marcado. Que aí a galera que está participando aí, pô, já sabe, independente de convite, divulga, é só vir, já divulga. É só entrar. Vamos fazer outra. E escuta, vai manter
Vai botar aí um tema ou vai manter no sigilo e esperar a galera chegar para poder descobrir o que vai rolar? A gente pode falar na aula que vem dos 4 capítulos. Um sobre o Samadhi, Legal. outro sobre a disciplina. Legal, bacana, bacana. Os poderes e outro sobre Kaivalya. A gente pode falar de modo geral sobre os capítulos. E depois a gente pode trazer alguns temas sobre específico de cada... Porque, né, o capítulo é dividido em pequenos temas, a gente pode trazer, por exemplo, falar sobre Niroda, qual é o método, e esmiuçar lá a maneira de comandar a mente, né, o que é a disciplina, o que é a repetição, Perfeito. o que é o desapego, como o Patanjali entende isso, como ele define. A gente pode fazer isso numa outra live. Mas acho que só se a gente pensar em alguma outra coisa melhor, mas pensando agora, acho que seria interessante ter uma visão geral dos sutras. Né? Vamos fazer isso, então. Lembrando que a palavra sutra é o fio, aí tá, a palavra sutra é o fio que vai juntar as pérolas. Vai juntar as pérolas. As pérolas são as frases, existe um sentido que corre ali por dentro. Existe ali um sentido que corre ali por dentro. Né? Existe uma conexão do sutra com o que vai vir depois, o que veio antes. Existe a conexão do sutra, do Yoga Sutra, com os outros textos, tipo Bhagavad Gita e as Upanishads. E existe esse fio, né? Esse fio de compreensão que vai percorrer todos os sutras e vai dar um sentido, uma coerência ao que está sendo dito ali. Entendeu? Perfeito. Às vezes a gente não entende, ele começa a anunciar uma coisa aqui, fala uma coisa aqui, e aí depois, mais tarde, ele linka. E às vezes ele faz uma conexão com números. O assunto está lá no 33 do capítulo 2. E aí no 33 do capítulo 1 ele já falou daquilo. E aí tem uma conexão, tem uma ligação, tem esse fio. Entendeu? É muito interessante. Não, e uma coisa que é bem legal também, que é importante, né? É desenvolver o hábito de ruminar o sutra, né? Eu tô com a ideia da ruminação. Mas porque... É engraçado que essa expressão, hoje em dia essa expressão se usa no sentido negativo, de você ficar remoendo problemas, coisas que passaram, que não adianta mais você ficar com aquilo na cabeça. Mas Schopenhauer, já que você falou em filosofia, Schopenhauer falou num livro dele, eu esqueci o nome do livro, é um livro que ele fala sobre a felicidade. Apesar dele ser um filósofo considerado pessimista, ele escreve um livro sobre a felicidade. E ele abre o livro dizendo assim, citando Aristóteles, diz assim: o homem prudente não busca o prazer, mas a ausência de sofrimento. Então, baseado nessa ideia de ausência de sofrimento, Schopenhauer escreve um tratado sobre felicidade. E lá pelas tantas, ele fala que a função do filósofo é ruminar. E a ruminação é justamente isso, né? O herbívoro lá come, engole aquilo, vai para o estômago, aí ele volta e mastiga de novo para poder processar aquilo, digerir. Extrair o máximo, né? É extrair o máximo, digerir. Então, o que o filósofo rumina é a ideia. Que ele pensa, vai para algum lugar, depois volta, ele pensa, e aos pouquinhos aquilo vai ganhando um significado. Esse texto que eu estudo já há muito tempo, eu tenho uma experiência parecida com isso. Algumas coisas eu não consigo entender direito, penso, aí me vem um esclarecimento. Às vezes, lendo outros livros, um livro que me ajudou muito, já falei aqui, repito, que ajuda porque que traz um conteúdo concreto sobre o Samadhi, é o livro que o Alan Wallace escreveu sobre a Revolução da Atenção, um livro chamado A Revolução da Atenção, sobre o desenvolvimento da atenção. E ali ele vai retratando todo o desenvolvimento da atenção até o Samadhi. E ele mostra o processo de alcançar o Samadhi. E isso tem uma ligação muito grande com os sutras. Uma ligação muito grande. Perfeito. Tem, inclusive, uma descrição do próprio Buda do Samadhi. E aí a gente pega essa descrição do Buda do Samadhi e compara com a descrição que Patanjali faz no Yoga Sutra, de uma definição lá do Samadhi, o Samprayata Samadhi, que aparece no capítulo 1, Sutra 13, é muito parecido. Sim. É muito parecido.
O que mostra que Patanjali estava dentro dessa tradição aí, oral, teórica e prática, de alcançar o samadhi. Ele fala a partir de uma perspectiva de primeira pessoa. O que faz uma dificuldade para a gente, quando a gente vai falar de uma coisa que a gente não experimentou. Sim, né? sim. Entendeu? Então tem que recorrer a essas referências históricas que, pelo menos historicamente, é dito que ela experimentou, como o caso do Siddhartha Gautama, o Buda. E ele descreve o samadhi ocorrendo assim, 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 assado. Aí você vê essa ocorrência que ele descreve do samadhi e vê com Patanjali, é a mesma coisa. É muito interessante. É muito interessante. Ou se não é a mesma coisa, é muito parecido, entendeu? Sim. É muito parecido. Tão parecido que dá para desconfiar. Não, não é a mesma coisa. E tem um detalhe também, né? Uma coisa que a gente também fica... Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Nas minhas práticas, é usar essa ideia da ruminação para N coisas, não só para a mente, mas N coisas, né? Não só para achar o significado. Mas, por exemplo, dentro da prática de asana, o tempo de permanência, você sentir o asana cada vez mais, com mais profundidade, né? Então, você vê, é uma coisa que dá para você aplicar em outras instâncias, buscando um desenvolvimento, né? Aí você deixa de fazer, ainda pensa no que você fez, e aí depois você volta a fazer, e tem uma nova experiência, e Sim. analisa aquela experiência que você está tendo. É esse processo. Esse processo. A Iyengar, olha que interessante, o Guruji, ele disse assim uma vez, eu assimilei todos os asanas, ele falou. Assimilar, né, tem essa coisa da digestão. Você digere, sim. Né, quebra Verdade. As moléculas, torna as moléculas assimiláveis pelo intestino delgado. Isso aí. Ele assimilou, eu assimilei todos os asanas, como que eu digeri aquilo tudo, eu entendi, aquilo ficou claro para mim. E uma coisa... Como é que ela funciona, eu não sei como é que ela deve ser feita. Eu não sei se isso rola contigo, tá? Você, com o passar do tempo, você vai perdendo a paixão por determinados asanas. Porque as pessoas no primeiro momento falam assim, pô, cara, eu quero fazer Adho Mukha Vriksasana, né? Um exemplo. Porque às vezes é um asana de grande dificuldade para a pessoa. Com o tempo você vai meio que perdendo aquilo. Todos os asanas são importantes. Você curte o estar com você, o estar na postura, o desfrutar daquele momento. Ou até um breve não pensar, né? Por estar tão bem ali, tão equilibrado, um não pensar, não ficar preocupado com o boleto que vai vencer, nem nada. Enfim. Deu uma desconexão aqui comigo. Deu uma travada. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar a live. Tempo já... Pode ser o tempo. Já estamos com 1h19 minutos. Ah, não, tá bom. Sexta, então, tá combinado. Mais. Sexta tá combinado, então, tá? Vamos depois divulgar, depois eu divulgo aí. Já geral sobre os sutras. 1h00 Sobre os 1h. Alberto, brigadão. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos que assistiram. Harion. Harion. Namastê. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Namastê.